Olá, boa tarde, professora Eveline. Oi, tudo bom? Boa tarde a todos que estão aqui. Eu queria, antes da gente começar, eu queria, primeiro de tudo, pedir desculpas. Infelizmente, eu tive que levar meu pai hoje a um procedimento simples no hospital, mas infelizmente acabei atrasando. E aí eu acabei chegando atrasado, e aí peço desculpas, agradeço pela paciência de todos vocês de terem esperado. Não tem E importância nenhuma. agora, o mais importante é que a professora Eveline está aqui conosco, e eu queria agora agradecer imensamente a participação da professora Eveline, ela ter aceito esse nosso convite, porque o PET já está há algum tempo com esse projeto, desde o começo da pandemia, e a gente tem tido conversas muito ricas e muito sofisticadas com alguns dos nossos colegas, e a professora Eveline participando desse projeto vai abrilhantar, é a cereja do bolo do nosso projeto. Então, muito obrigado, professora. Muito obrigada, Vou... agradeço a vocês, agradeço a turma que está aí participando, ao Marcelo, peço desculpas de novo, que uma vez você havia me chamado, né? A Liana me chamou, eu aceitei, mas a Liana é do PET, você também, eu repensei, realmente é uma alegria estar aqui, eu agradeço o convite. Muitíssimo obrigado, professora. Então, geralmente eu começo apresentando o nosso palestrante, mas eu não sei se eu terei condições de fazer isso. Então, eu peço que a professora Eveline se apresente, porque ela conhece muito melhor seu próprio currículo do que eu, e aí a professora Eveline pode se apresentar e pode fazer os comentários iniciais da nossa conversa. Muito obrigado, professora. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada. Meu currículo, a parte mais brilhante dele é o ser professora desse pessoal que está aí na UFC. É uma experiência muito boa, que me dá muita satisfação. Às vezes também alguns tormentos, mas de modo geral é bastante bacana, muito bom mesmo. Principalmente tratar com alunos é bem legal. E eu já desde 2002 estou na UFC, né? Atualmente estou como coordenadora do curso de Ciências Econômicas diurno, noturno é o Glauber, e eu, antes de trabalhar, porque eu entrei em 2002, eu fui do Banco do Nordeste, trabalhei muitos anos no Banco do Nordeste, certo? E fiz o doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e fiz o mestrado em Economia Rural, na UFC. Né? Então, o meu doutorado foi em Economia Aplicada, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, que é bem próximo à Universidade de Chicago, e todos os professores de lá eram professores da universidade, tinham sido alunos da Universidade de Chicago, em geral, certo? Então, eu tenho, assim, o que eu aprendi lá é muita coisa ligada a essa ideia, né, das ideias lá da Universidade de Illinois, certo? Pois é, então acho que é isso, né? No mais, assim, o currículo profissional é esse. Eu tive a oportunidade de trabalhar no IPES, fui diretora de Estudos Sociais, fui diretora geral, participei da implementação do ICMS cota parte, né? Que depois a gente viu que teve um efeito que várias pessoas acreditam que foi resultado dessa implementação, né? Isso vai sair provavelmente com o tempo, esses incentivos fiscais, mas foi uma experiência muito boa, né? Eu também tive a oportunidade de ser consultora do Banco Mundial em algumas situações, assim, fazendo, por exemplo, um relatório do Banco Mundial que foi solicitado aqui para o Estado, né? E em outras ocasiões, né, eu também fiz trabalho de consultoria para outras entidades. Mas, enfim, eu gosto muito também de fazer pesquisa. Atualmente, eu estou tentando me concentrar
Quando eu voltei do doutorado, eu fazia muita pesquisa na área de economia internacional, porque eu gostava muito dessa área e eu lá tive contato com o modelo de equilíbrio geral. E a minha tese de doutorado foi com o modelo de equilíbrio geral. Então, logicamente, quando eu cheguei, né, eu estava fazendo trabalhos nessa área. Mas algum evento, né, nós vamos falar hoje de aversão à perda, né, que é o tema da nossa conversa hoje, do nosso bate-papo. Eu tive uma perda muito grande pessoal e, a partir de então, eu comecei a escrever em outras áreas, como, por exemplo, a economia da religião, que eu fiz um trabalho que é bem referido com o professor Guilherme, e outros trabalhos em economia da religião. E depois eu tive contato com a teoria do prospecto e a ideia das heurísticas, né? E a heurística que eu considero mais importante é a aversão à perda. E eu realmente agora estudo isso assim como uma diversão. Eu gosto imensamente da área, acho super interessante, por isso que quando me pediram para dizer, a Liana me pediu para dizer qual seria o tema, eu coloquei esse. Certo, poderia ser outros temas, né? Mas eu acho que a economia comportamental talvez uma coisa que a maioria já sabe, mas essa parte específica, né, da teoria do prospecto, que leva o nome do nosso programa de extensão, né, que a gente vai falar depois sobre isso, eu acho que é a mais interessante. E a partir daí eu comecei a escrever mais sobre isso, especialmente relativo à perda. É isso. Bem, muito obrigado. Estão perguntando aí uma Eveline. coisa para você sobre certificados. Na verdade, fui eu que escrevi pedindo É para que você. aqueles alunos que Ah, quiserem o certificado de participação ah, deixem os nomes e os e-mails aqui no chat. tá certo. Bem, muito obrigado, professora Eveline. Realmente, não seria incapaz de falar sobre todos os aspectos do currículo, é muito rico, muito sofisticado, e a professora Eveline realmente ela tem essa formação extremamente ampla, né? Que ela dialoga em várias áreas, principalmente em microeconomia, mas humildemente acho que até recentemente vi um artigo sobre essa questão de perda e passei para a professora Eveline, que eu sei que ela trabalha com essa questão da economia da religião, né? Como as religiões ajudam as pessoas a superar as perdas. Mas eu queria primeiramente que a senhora falasse sobre os seus trabalhos nessa área, né? Assim, não é uma coisa que a teoria econômica muito facilmente lida, né? Nós temos talvez a senhora falou da Universidade de Chicago, né? Então, um dos maiores professores da Universidade de Chicago, o Gary Becker, que ele começou a utilizar temas que não são propriamente muito comuns para os Exatamente. economistas, né? E trazer a metodologia da economia para explorar esses temas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse trabalho, sobre essa perspectiva, né? Como é que a economia aborda esses temas aparentemente tão distantes ou não muito comuns a gente ver economistas abordando. Pronto, olha, o Gary Becker, quando eu voltei de Illinois, eu estava completamente apaixonada por ele e pelo John Nash. Uma coisa assim que realmente me encantou muito, que eu estudei muito os dois lá. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1994 e realmente se falava muito disso, a gente lê muitos trabalhos dele, porque ele ampliou demais os horizontes da economia. Foi a partir do Gary Becker que se realmente, como o Marcelo falou, começou a saber que a teoria econômica podia ser aplicada em diversas áreas. Por exemplo, separação e casamento, como ele falou. Até hoje, criminalidade, que foi um tema que ele abordou, é citado como base os trabalhos dele. E, principalmente, um especificamente. Tem outros trabalhos também de gênero, que a maioria deles se referem ao Gary Becker. E, recentemente nós fizemos para um congresso que foi aprovado, e é sobre gênero, e a gente cita sempre o Gary Becker. Essa é uma coisa que é sempre, né, eu fiz com o Luiz Henrique, que eu acho que está até aqui. Então, é uma coisa assim que realmente é bem citada. E em geral, por exemplo, o que eu tenho feito atualmente, né, eu deixei um pouco de lado essa parte de comércio exterior, que eu sempre acompanhava, né? Apesar de que ainda tem alguns alunos que me procuram, mas quando é relacionado a utilizar o modelo de equilíbrio geral.
mas não sendo, eu atualmente prefiro, assim, por uma questão de gostar mesmo, né? Ou essa parte de economia da religião, ou então, mais atualmente, eu estou fazendo um trabalho agora, né, com um aluno meu, muito bom, o Felipe, certo? O Felipe Vargens, que é sobre essa questão que faz um comparativo entre a teoria econômica tradicional, né, a teoria da utilidade esperada, a teoria do prospecto e a teoria da utilidade revelada, faz assim um comparativo das três. Eu estou achando extremamente interessante, bem diferente do que eu fazia antes, porque antes eu usava sempre assim, métodos quantitativos. E agora, algumas das coisas, por exemplo, em economia comportamental, a gente usa, mas geralmente são questionários. E esse mais recente é teórico mesmo, certo? Eu estou achando bem bacana essa ideia, né? E eu tenho lido muito sobre isso, mas na verdade isso começou em 2017. Eu vi, né, no livro que a gente utiliza como livro texto, que é o livro do Varian, é utilizado esse livro, né, no mundo todo, e tem um capítulo que foi a partir de algumas edições mais recentes, que foi incluído o capítulo 30, que é sobre economia comportamental. É muito curioso, assim, porque em geral eu não falava sobre isso, mas eu vi que fazia parte do livro, né? Então, e era uma coisa que estava crescendo muito, e a gente achou que era bacana. Então, em 2017, né, quando houve o Richard Thaler ganhou o Prêmio Nobel de Economia, nós entramos com um projeto, na verdade, vários alunos, né, tiveram também essa iniciativa, falaram comigo, já tinha alguns alunos falando sobre isso, e eu já estava interessada nessa área, principalmente nessa questão da teoria do prospecto, que fala da aversão à perda, que eu fiz a conexão, como o Marcelo me deu aquele artigo, né, com religião, certo? Porque eu tenho um grupo de mães que eu participo, né, na verdade eu sou administradora do grupo, que tem 250 mães, que passaram, né, a uma situação de perda profunda, né, então, essas coisas assim, as respostas que eles falavam, me levaram a ter interesse. Como eu já estava lendo sobre isso, nós criamos o grupo, né, o Prospecto, que é um grupo de extensão, grupo de estudos e pesquisas em economia comportamental. Aí poucas pessoas conheciam. E, ao mesmo tempo, a gente começou a colocar na disciplina de microeconomia esse capítulo 30, mas ainda sem cobrar em prova, só para as pessoas saberem o que é. Porque há uma tendência disso realmente ser cada vez mais próximo e ser incorporado. Eu notava que de 2017 para cá, se eu estiver falando muito, viu, Marcelo? Pode me interromper. Eu notava que de 2017 para cá, algumas pessoas assim viam com certo ceticismo, como se houvesse a possibilidade de desfazer a economia, ou que fosse substituir. O próprio livro do Varian, né, ele diz claramente o seguinte, olha, essas abordagens são complementares. Apenas na abordagem tradicional, o homem é considerado racional, um ser totalmente racional e egoísta, que não pensa nos outros, né, e que faz tudo de forma para otimizar. Então, é quase um robô. O homem, ele não erra nunca, né? Então, essas são as ideias, não é, assim, que está por trás do homem ser racional e que a gente sabe que, na prática, não é o caso. A gente, quando isso tudo a gente está falando, de fato, de economia, porque, ó, economia, o que é? É a ciência que estuda a alocação de recursos escassos. Então, se os recursos são escassos, você não pode escolher tudo o que você quer. Você tem que decidir, porque são escassos, você tem que fazer uma escolha. Quando você faz uma escolha, então, você tem que ter estratégias de escolha, certo? E a ideia, né, a ideia da economia tradicional é do homem totalmente racional, que sempre otimiza, faz o melhor para si, é egoísta, e aqueles dois psicólogos. Na verdade, essa ideia de que tem outros fatores, ela é muito antiga, certo? Desde Adam Smith. É uma ideia de que o Adam Smith tem um livro menos famoso do que A Riqueza das Nações, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, que você já deve ter ouvido falar, e que fala sobre ética, moral, essas coisas, né? Então, ele falava já nessas questões, e ele falava em perda, super interessante. Depois, teve o Herbert Simon, ele falava na racionalidade limitada.
Então, isso é uma coisa assim, que não é nova, é bem antiga. Mas aqueles dois psicólogos, né, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, eles fizeram assim uma coisa inédita, eles ganharam o Prêmio Nobel em 2002, colocando essas ideias, dessas heurísticas, e entre elas tem a perda, a versão à perda, sabe? Então, nós iniciamos assim, e no capítulo 30, ele diz claramente o seguinte, que para nós, né, a teoria tradicional, as pessoas já têm preferências pré-concebidas. E, de acordo com a economia comportamental, as pessoas devem primeiro fazer escolhas, testar, para depois formar suas preferências. E essa é a grande diferença dos dois. Quer que eu fale mais sobre como foi? Porque tem um bocado de coisa para falar. As perguntas vão surgir, né? Sério. Pode ficar tranquila falando a respeito. Certo. Eu, particularmente, professora Eveline, eu tenho uma dúvida muito grande, porque como a economia comportamental, apesar de já ter ganhadores do Prêmio Nobel, é uma área mais recente, eu, particularmente, tenho que confessar que eu não conhecia essa teoria do prospecto. Eu já vi, claro, que, por exemplo, quando surgiu toda essa discussão sobre racionalidade do ser humano, e o Jeremy Bentham criou a sua teoria de que o ideal seria nós maximizarmos a felicidade e minimizarmos o sofrimento na sociedade, e tentou utilizar ou, de alguma forma, aplicar isso à teoria tributária, né? Achando que cobrar mais impostos dos mais ricos e distribuir para os mais pobres e aumentar a felicidade do país. Quando ele propôs isso, muitos economistas, talvez mesmo sem saber, né, na época, já começaram a discordar dele, porque diziam, não, mas o ser humano que é muito rico, quando de repente ele demorou muito tempo para acumular riqueza, e ele descobrir que o Estado vai tirar essa riqueza dele, essa aversão que ele vai ter a perder essa riqueza vai ser tão forte que mesmo que esse valor, sei lá, R$ 1.000 tirando do mais rico e dando R$ 1.000 para o mais pobre, não tem como a gente dizer que o R$ 1.000 para o mais pobre vai gerar mais valor do que os R$ 1.000 tirados do mais rico. Por quê? Porque essa aversão à perda talvez não seja uma função linear, né? Pode ser que seja uma função quadrática ou a terceira potência, ou a quarta potência, de forma que gere uma perda muito grande. Então, isso certamente permeou a teoria econômica já há muitas décadas, séculos, mas, assim, eu imagino que talvez essa teoria do prospecto tenha dado um toque mais profundo do ponto de vista de formalizar metodologicamente, formalizar teoricamente isso. Mas, assim, é uma suposição minha, porque eu sou muito ignorante a respeito disso. Então, não, se eu achei falar um pouco sobre a teoria do prospecto. Falo com o maior gosto. Olha, eu gostei muito do que você falou também. E é verdade, isso mostra que, mais uma vez, que isso não é uma coisa nova, assim. Na verdade, vários haviam falado. Eu acho que o mérito deles foi, eles desde a década de 70 pesquisavam sobre isso, e o Richard Thaler, ele diz que é economista, né, ganhou o Prêmio Nobel em 2017, principalmente por causa da ideia de nudge, está muito usada, principalmente no setor público. Ele disse o seguinte, que, na verdade, o que o Tversky, o Kahneman e o Tversky, né, fizeram foi uma continuação das ideias do Herbert Simon, que é essa questão da racionalidade limitada. Ele diz isso claramente, né? Realmente, muita gente já tinha falado sobre isso, mas o que eu acho que eles fizeram foi assim, fizeram vários experimentos, comprovar, é até interessante, porque não é nada de modelo sofisticado, é uma coisa relacionada a experimentos mesmo. Por exemplo, aí eu vou falar então da teoria do prospecto. Primeiro, esse nome prospecto, se você olhar, prospecto quer dizer perspectiva. É uma coisa que está relacionada à probabilidade, né? É mais ou menos o que a gente estuda relacionado à escolha com risco, que a gente estuda, né, na teoria tradicional, quando há risco, né? Mas ele colocou exatamente para dizer que as pessoas têm uma tendência a escolher de forma diferente quando há
quando entra probabilidade, certo? E tem, eles colocaram, por exemplo, eles utilizam um exemplo, você prefere ganhar R$ 100 ou ganhar R$ 1.200 com chance de 90%, as pessoas preferem ganhar R$ 100 com certeza. Aí ele foi fazendo testes assim, principalmente virando a moeda, e conseguiu comprovar várias vezes de que pessoas fazem tudo para evitar risco, né? Fazem tudo, tudo, tudo. Evitar risco não é evitar perda, não é o risco. Na verdade, é o medo de perder, porque o risco, algumas pessoas são amantes do risco, como tem na teoria tradicional, na teoria clássica, né? E gostam mesmo, né? Porque tem pessoas que pagam para andar naqueles body jump, aquelas coisas, né? De asa delta, não sei o quê. Então, tem pessoas que gostam dessas coisas, né? Então, na verdade, não é essa questão do risco, é a questão do medo de perder. E mais profundo do que isso, é que não é só o medo de perder, é admitir que perdeu. Então, é como se fosse uma coisa relacionada ao ser humano, que é o orgulho de admitir que errou, né? Então, por isso, algumas pessoas, né, que não conhecem bem, acham assim, como é que a gente... Na verdade, os dois autores, né, que ganharam o prêmio Nobel, os psicólogos, eles compararam com o modelo tradicional de economia, ou seja, eles entraram na nossa área para fazer isso, por isso que eles ganharam o Nobel de Economia. E realmente a gente percebe, assim, que o modelo tradicional, ele deixa de lado algumas situações. E, logicamente, né, com o desenvolver dessa área, tem uma sub-área, que é finanças comportamentais, que várias pessoas estudam, e essa coisa da aversão à perda, então, foi fundamental. Mas eu vou falar bem direitinho da teoria do prospecto. Essa prospect theory, que eles chamaram, teoria do prospecto, que tem a ver com probabilidade, foi uma conclusão que eles chegaram de que as pessoas tentam, a todo custo, evitar perda. E ele, nas análises dele, eles chamam umas coisas chamadas de heurísticas. Ele diz o seguinte: na economia tradicional, a gente diz que o homem é racional, que é aquele estilo, né, que eu falei. É egoísta, não pensa nos outros. A gente sabe que não é verdade. Tem pessoas que fazem atos de altruísmo e tudo, né? Nós fizemos uma pesquisa na universidade e vimos que 67% dos alunos seriam capazes de fazer uma doação abrindo mão de parte do lucro, por exemplo, ele tendo uma empresa. É difícil a gente dizer se é verdade quando a pessoa não tem, né? É diferente dos experimentos que eles fizeram, que ele ia dizer assim, por exemplo, um experimento muito conhecido deles, que tem até no livro Rápido e Devagar, é uma questão de umas canecas. Ele deu as canecas, né, para uma turma, e a outra turma ele deu uns chocolates. Aí ele disse assim: você venderia a sua caneca por quanto? As pessoas não vendem, elas só venderiam por um preço muito elevado, porque elas não querem perder. Então, isso há uma relação de perda também com o endowment, que é onde você está, o que você já tem, né? Mas falando da teoria do prospecto, se você fosse desenhar uma logomarca para a teoria do prospecto, a logomarca seria esta daqui, certo? Que provavelmente vocês já conhecem. Vou só afastar essa cadeira e mostrar para vocês. Estão vendo? Ou não dá para ver? Dá para ver perfeitamente. Sim, Pois é, dá para ver. observe que ali, olha, tem do lado direito, aqui é valor ou utilidade, né? Aqui no eixo das ordenadas. Aí no eixo das abscissas tem um mais e tem um menos. O mais são os ganhos. Observe que aqui do lado dos ganhos você fica feliz. Quanto mais aumenta o valor de ganho. Mas ele é muito menor do que a perda. A perda é muito mais profunda. É como se houvesse uma quebra. E também a forma da pessoa agir depende da posição que a pessoa está. Se a pessoa estiver na origem, que é essa separação entre o gráfico azul, esse gráfico azul, você vê que ele mostra, como, por exemplo, como se fosse a utilidade marginal, né? Que a gente estuda tradicionalmente. Quando a gente fala, por exemplo, isso é um lado, esse lado azul,
mostra a aversão a risco. Mas esse lado da perda mostra que a perda é muito maior. Então, esse gráfico é o gráfico que é, assim, o símbolo da teoria do prospecto. E entre várias coisas que ele diz, é o seguinte: quando uma pessoa, né, está perdendo, por exemplo, ele está no meio dessa parte vermelha, ele está no lado da perda, né? Então, ele está nessa curva vermelha, certo? Ele dificilmente sai. Aí, inclusive, há um comentário de que, por exemplo, por que Las Vegas é tão rica e entram tantas pessoas para jogar? Porque pessoas que estão perdendo não desistem. Elas têm a esperança de sair daquela posição para poder conseguir reverter, para evitar a perda, evitar dizer que perdeu tudo, certo? Então, essas foram algumas das conclusões, né, que as pessoas chegaram, né? E tem outras coisas muito interessantes. Por exemplo, uma pessoa que perde um ticket, você vai para um show, você gosta muito desse show e você perde um ingresso, certo? O ingresso custa R$ 100, e você fica super chateado, puxa vida. Fizeram várias experiências, né, dizendo que quem perde o ticket não compra de novo outro ticket. Por quê? Porque ele tem uma sensação de perda dupla, de perder o ticket e de perder o dinheiro, os R$ 100 que ele vai desembolsar de novo. Agora, se ele perder os R$ 100, ele compra o ticket, porque o fato de perder os R$ 100 não significa que ele perdeu o ticket, perdeu só R$ 100. Mas é exatamente a mesma coisa. Mas isso mostra que as pessoas têm uma aversão muito grande à perda. E tem vários exemplos, certo, que mostram isso. Então, na verdade, quando eles começaram a escrever, né, o Kahneman e o Tversky, esses psicólogos, eles chamaram as coisas assim, que o homem é racional, tudo bem, os economistas pensam assim, mas acontece que a mente da gente trapaceia a gente, que não é assim tão racional, que às vezes você decide erradamente, e que esse erro pode ser previsível, e que é importante você ter a previsibilidade para que em você, em alguns momentos, sabendo disso, você se torne mais racional, porque a chance de você escolher certo é maior, né? Então, ele utilizou para isso as heurísticas. Essa palavra que você já deve ter ouvido falar, ela nada mais é do que dizer atalhos mentais. É como se na mente da gente tivesse uns atalhos, certo? E, por exemplo, você, né, o pessoal que está aqui, a maioria é solteiro, né? Então, eles estão atrás de um par, certo? Eles não vão atrás do par no mundo todo. Eles vão atrás dos que estão mais próximos. E eles resolvem um dia se juntar, casar, ficar com a pessoa. Então, será que isso é racional? Porque você, para ser bem racional, você tinha que conhecer o mundo todinho. As pessoas da faculdade todinho, comprar. Se você for escolher sapato, você tinha que olhar todos os pares, os tipos de par de sapato do mundo, né? Para você descobrir. Mas, na verdade, você vai para o mais rápido. Isso é a chamada heurística da disponibilidade. É o que está disponível. Ou então, você escolhe porque um amigo seu escolheu. Ou então, porque você escolheu antes. A gente pega atalhos para ser mais rápido. Mas isso pode não ser racional. E tem várias outras heurísticas da representatividade, certo? Uma coisa que representa algum status, alguma coisa, você tem a tendência de escolher. O efeito ancoragem, que é quase uma coisa assim de bruxaria. Não sei se você já viu, né? Que ele fez uns experimentos super interessantes. Ele botou uma garrafa de vinho. Você conhece essa, Marcelo? Muito interessante, né? Ele colocou uma garrafa de vinho, pediu para as pessoas escreverem os 2 últimos números do seguro social, e as pessoas faziam conexão. Quando o número era mais elevado, elas davam um valor maior para a garrafa de vinho. Quer dizer, a gente faz conexões assim espúrias, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E foi isso que esses 2 psicólogos, ligados para o Nobel, chamavam de heurística. Mas a heurística mais forte deles é a de aversão à perda. Essa heurística, esse atalho mental, que é de aversão a perder, foi que deu o prêmio Nobel a eles 2, na verdade. Porque foi realmente uma contribuição para a economia. Porque a partir daí é como se fosse assim, bem, você sabe que tem essas falhas, e agora você, quando for decidir no mercado financeiro, você sabe que
Se você deve pensar, se você está perdendo, talvez seja mais racional você vender uma ação, certo? Do que você manter e perder até o fim, né? Então, é uma coisa assim que deu uns insights, umas ideias bem importantes para a economia mesmo. Por isso que muita gente admira como é que dois caras de psicologia ganharam, mas foi por causa dessa heurística da aversão à perda. Que isso é uma coisa assim que esclareceu, a gente não pode dizer que substitui, né? Mas esclareceu que a aversão não é propriamente a risco. Então, a gente pode até, eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum, mas eu gosto muito de teoria do jogo, né? A gente pode imaginar que aquele dilema do prisioneiro, na verdade, o resultado, o payoff não é o melhor, né? Nos exemplos que são dados. Mas é o possível baseado no que o outro vai fazer, que é exatamente a definição do equilíbrio de Nash. E chega naquele resultado porque as pessoas têm medo de ficar 20 anos presas, que é uma enorme perda. Com medo de perder, as pessoas evitam, certo? Então, a gente pode dizer que é bem mais relacionado à perda em si, né? O risco está embutido, né? E a pessoa... Então, e depois dele, né, começaram a escrever mais sobre esse assunto, e mais recentemente, aliás, o Richard Thaler, ele começou a ter um trabalho também, né, trabalhar com esses caras, porque ele disse que desde que era estudante de economia, ele começou a escrever umas observações de coisas que ele achava que não era racional e que as pessoas faziam. Ele começou a anotar, fazer anotações e disse, não, isso não é racional. Eu vou anotar tudo que ele achava diferente do que a gente estuda em economia, ele dizia, não, isso aqui não é bacana, isso aqui não é racional. Ele começou a fazer anotações. Ele, por exemplo, conta a história que é muito famosa no livro dele, ele cita de umas pessoas que estavam numa festa lá nos Estados Unidos. É bem comum as pessoas fazerem recepções dentro de casa, dentro mesmo. As pessoas, a casa fica, todo mundo entra na cozinha e bota tudo, né, que a pessoa vai se servindo. A casa fica aberta, é como o open house mesmo, né? Não sei se na Alemanha é assim, mas aqui, lá nos Estados Unidos é. Então, ele colocou uma tigela com castanhas e as pessoas estavam acabando as castanhas antes do jantar. E quando ele tirou, ele viu, puxa vida, as pessoas não vão jantar, estão acabando as castanhas. Quando ele tirou, todo mundo que estava ao redor das castanhas disse, oh, muito obrigado por ter tirado a tigela com as castanhas. Eu estava comendo muito, ele disse, isso não é racional. Como é que eles estavam comendo as castanhas e eles não queriam comer? Não era só dizer, uma pessoa racional ia dizer, eu não vou comer, certo? Então, são essas coisas, né, que ele veio a identificar, certo? E ele ia anotando. Aí ele depois começou a trabalhar com os dois, mais ou menos na década de 90, ele começou a trabalhar, já está lá na Universidade de Chicago, começou a trabalhar sobre isso e ele lançou uma ideia dentro dessas noções de fazer as pessoas agirem do jeito que a gente quer, certo? Usando a psicologia, né? Foi a ideia de nudge, certo? Essa ideia do nudge, né, que na verdade pode ser traduzido como cutucão ou empurrão, né, que as pessoas podem, por exemplo, considerar que os governos, mas está sendo usado também na iniciativa privada, mas os governos, por exemplo, eles podem fazer com que as pessoas façam o que ele quer, considerando o default, que é o normal, né, o padrão, o que ele quer, mas de forma que a pessoa não perca a liberdade de poder mudar, mas dá trabalho mudar. Sabe assim, aquela ideia de você é doador de órgãos, aqui você tem que dizer, eu quero ser doador de órgãos para os seus familiares. Quando é naquela hora da maior tristeza do mundo, aí um familiar dificilmente diz, sou doador de órgãos, porque a pessoa não está nem com cabeça. Em alguns países já tem escrito na carteira da pessoa, né, na identidade, sou doador de órgãos, aí não tem nem dúvida, já tem escrito na carteira. Agora a pessoa pode ir lá dizer, eu não quero ser doador de órgãos, aí eles mudam, botam, não quero ser doador de órgãos. Pronto, a pessoa tem liberdade. E também o NUD, ele tem essas duas características, é preservar a liberdade e não ser caro, certo? Não ser considerado uma coisa cara, na verdade é uma coisa barata, não precisa de grande investimento. É só a forma de você dizer. Né? Muito interessante essa questão, porque me lembrou uma série de coisas, até pela pergunta, na Alemanha é assim?
porque eu acho mais interessante do que o Thaler faz, né, e que também o Daniel Kahneman faz, é o fato deles levarem muito em consideração a questão dos hábitos, né, dos É, costumes. E muitas vezes é, eu até tenho dificuldade de aceitar a noção de que as pessoas não sejam racionais, mas é uma questão de que a racionalidade está submetida a costumes, né? Como, por exemplo, é, essa coisa da castanha, do exemplo da castanha que você falou, é, é, eu lembro muito bem de quando a gente vai para um restaurante ou para um bar na Alemanha, e a gente pede alguma coisa para beber, uma cerveja, refrigerante, alguma coisa, uma água. Aí existe um costume que geralmente os estrangeiros não conhecem, um pouco parecido com esse negócio de castanha, que é o seguinte: você pede, por exemplo, um copo de cerveja. Aí você bebe o copo inteiro de cerveja, quando você bebeu tudo, o garçom automaticamente já traz outro copo e tira o copo vazio e traz outro copo cheio para você. E quando cheio, você beber tudo, ele vai trazendo, 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 seja direto. cerveja, seja É, água, seja refrigerante, seja o que for. Então, a pessoa que não conhece sabe que não pode beber tudo, tem que deixar um restinho no final, que só assim evita que o garçom traga um novo para substituir o anterior. Mas a questão é o quê? A questão é de cultura, né? é, Porque eventualmente se convencionou achar que o custo da pessoa chamar o garçom e o garçom vir para dizer e tudo, para evitar isso tudo, o garçom já vem trazendo a bebida, que é para já ir substituindo a é, questão de ser mais eficiente, né? O garçom não dá duas viagens e tudo, para ouvir o é, que é que o cliente quer e tudo. Então, isso foi algo que passou muito interessante, porque eu imagino que na questão das castanhas, os convidados estavam pensando, eu não quero comer mais, mas eu vou ficar constrangido tendo tanta castanha aqui e o anfitrião achar que a é, gente não está comendo, né? Porque depois aqui é para a é, gente comer. Então as pessoas ficam constrangidas e assim, mas é uma questão de informação, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma prima que ela se formou na faculdade de marketing e comunicação na USP, e aí todo mundo da família brinca com ela dizendo que ela quer enganar todo mundo, né? Quer é, mentir dizendo que todo mundo, ela vai convencer todo mundo a comprar coisas que, que as pessoas não precisam ou não querem, né? Marketing tem muito essa tem visão do senso muito, comum, né? Tem tem, muita essa visão do senso comum. E eu sou um dos poucos que a apoio dizendo para ela que ela está numa área de informação, que às vezes é, o consumidor quer consumir alguma coisa, mas a informação de ter acesso às características desse produto é uma informação muito alta, né? Como até foi é, dado esse exemplo dos solteiros que querem entrar em contato com outras pessoas, mas como entrar em contato com outras pessoas é um custo muito alto, é então elas verdade. acabam tendo uma procura limitada, né? Não é que elas sejam irracionais, é porque o É, custo de procurar é alto demais, né? Então elas acabam exatamente. aceitando as primeiras pessoas que elas encontram porque o custo de continuar procurando, 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 procurando É, um até custo elevado. achar uma Aí pega o pessoa atalho. achar uma pessoa do outro lado do mundo que seja a pessoa perfeita é muito, É, muito é, custoso, né? muito custoso, é verdade. Mas, Realmente a palavra-chave é essa, é porque o custo é. Então, na verdade, a gente pode imaginar, não é que as pessoas não são racionais. Elas pegam esses atalhos mentais porque elas querem, elas acham que é mais prático, né? E se decidem, né? Tomar a decisão assim. A ideia aqui é que as pessoas, elas, na verdade, a gente decide com um misto de racionalidade com essas outras coisas, considerando essas heurísticas, que são esses atalhos, certo? Assim, em algumas situações, mas que é importante a pessoa saber que às vezes é só um atalho e se eventualmente isso não valeria a pena incorrer num custo. Em algumas situações pode valer a pena, pode ser mais racional e até o custo valer a pena, certo? Na verdade, por exemplo, o Dan Ariely, né, um cara que nunca ganhou o prêmio Nobel, mas ele é muito famoso nessa área de economia comportamental. Ele tem livros, né, tem aquele Previsivelmente Irracional, que é bem famoso dele, ele tem vendido muito livro, tem escrito muito, até umas coisas assim, bem diferentes, né, em economia comportamental, assim, bem inéditas mesmo, coisas curiosíssimas, que eu não tinha nem coragem, não teria nem coragem de dizer para vocês qual seria o tema. Então,
Ele é um cara bem assim, moderno e tudo. Ele tem uma barba de um lado, do outro lado não tem, né? Que levou a queimadura. Tem vários vídeos no YouTube. E ele fez uns experimentos assim, bem interessantes, sabe? Bem curiosos mesmo. Ele diz o seguinte, que as pessoas são previsivelmente irracionais. Ele considera que são irracionais. Mas uma coisa assim que eu estou tentando ler mais sobre isso é que é o seguinte, um homem bomba, ele é irracional? Olha, isso depende muito da cultura, da religião dele, né? Mas se ele acredita que ele vai, né, que o pessoal diz, né, que eles são muçulmanos, que ele vai para o céu, que ele vai ter não sei quantas virgens lá, não sei o quê, né? Dizem isso. Eu não sei se isso é a cultura deles. Eles acreditam que é uma coisa melhor. Eles tomam a decisão de ser um homem bomba. Então, naquele momento e aquela pessoa, para ele, isso pode ser completamente irracional. Que não quer dizer que ele é uma pessoa irracional, né? Ele achou racionalidade nisso. Então, tudo realmente é bem relativo, muito relativo mesmo. E a gente está todo o tempo assim, tendo um misto das duas coisas, a racionalidade e também esses atalhos. Né? É perigoso a gente tomar muitos atalhos todo o tempo e sem pensar, de forma automática. É por isso que em várias situações, né, a gente tem que pensar para ver se consegue ser o mais racional possível, porque a chance de erro é bem menor, né? E eu acho também é bem interessante a gente considerar culturas diferentes, né? Porque É, aquilo que a gente valoriza na nossa cultura, pode ser que outras exato. pessoas não necessariamente Não valorizem em outras valoriza, culturas, né? exatamente. Eu Exato. imagino que a professora Eveline deve ter tido uma quantidade grande de colegas chineses no doutorado, ou daquela região da China. E é interessante uma coisa que eu não sabia, mas conheci agora, quando estava fazendo doutorado, né? É que os chineses, por exemplo, tinha um amigo que se chamava Ma Li. Li era o nome pessoal dele e Ma era o nome da família. Naquela região do mundo, o nome da família vem antes do nome individual da pessoa. E aí eu notei muitas vezes que eles incorporavam um pouco isso de, em vários aspectos da vida deles, eles achavam que o indivíduo tem que agir em nome ou para propiciar alguma coisa para a coletividade. Depois que a coletividade tem aquilo, é que ele vai buscar alguma coisa para si. Então, essa questão de honra da família, ou então É, essa questão de buscar uma renda, entregar renda para a família, mesmo em famílias muito pobres, né? É muito comum naquela região do mundo exatamente por isso, porque ao contrário das pessoas no Ocidente, né, que tem o nome pessoal antes e o nome da família depois, é, naquela região do mundo, a ideia de você criar uma função utilidade, onde englobe não só a sua utilidade individual, mas a utilidade individual de todos os membros da sua família, é algo que talvez faça bastante sentido, né? Ou é, seja, e é uma coisa que a gente vê muito comum com relação a pais e filhos, né? Os pais se é, sacrificam muito para para gerar mais os bem-estar filhos. pelos filhos ou os avós para os netos, e isso é bem comum. Tanto que a proposição Ricardo Barro, né, da equivalência ricardiana, diz exatamente, as famílias são eternas e as pessoas idosas deixam heranças para os É. netos, para os filhos, exatamente por isso, porque incorporam na função utilidade esse bem-estar advindo da transferência de renda para as outras gerações. Exatamente. Eu achei bem interessante isso aí que você falou da cultura, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que ver, essas análises com relatividade. Eu acho bem interessante essa área de economia comportamental, é uma coisa que está no livro de micro, então realmente foi absorvida, né, pela economia, e tem tudo a ver, se você pensar o que eu estava falando, com alocação de recursos escassos, significa envolve escolha. E se envolve escolha, você sabendo o que é que envolve as suas escolhas é muito importante, né? Que não é sempre toda a vida bem racional, certinho, que às vezes a gente pode levar algum tipo de rasteiro e tudo isso é bem relevante. Agora, como colocar isso em modelos na prática é uma coisa ainda bem difícil, né? Tem essas ideias, por exemplo, de aversão à perda, e eu acho que a tendência vai ser introduzir isso. Com relação à cultura, realmente, você me falou aí uma coisa que me lembrou uma história, né? Talvez algum aluno aí já saiba da história. Eu não sei se eu já lhe contei, quando eu estudei lá na Universidade de Illinois, tinha uma amiga, é,
eu fui tirar uma dúvida, ia ter uma prova no outro dia, né? E estava na sala do TA, né, o Teacher Assistant, que é como se fosse nosso monitor, mas lá é uma pessoa que tem uma salinha e tem um horário de receber alunos para tirar dúvida, porque isso com o professor é uma coisa impossível. Os professores não têm esse contato direto, como nós temos, certo? Então, a gente fala, se tem dúvida, com o TA, né? E estava no horário dele, eu fui lá tirar uma dúvida, só que tinha uma fila do lado de fora. Aí, quando eu fui, antes da minha vez, tinha uma menina chinesa na minha frente. Aí a chinesa disse, o TA saiu, quando saiu um aluno com ele disse, olha, já está no meu horário, vou embora, certo? Porque chegou o horário que estava previsto, né? Você sabe que americano é bem rigoroso nessas coisas, né? Aí essa chinesa olhou para trás e disse assim, puxa vida, eu ia tirar dúvidas sobre 3 questões. Você tem aí as questões para eu tirar xerox? Eu disse, tenho. Eu entreguei a ela, né? Aí no mesmo andar tinha um local que se tirava xerox. Ela tirou e me devolveu. Só que eram essas questões, a gente ia entregar ao professor, e o professor ia dar um meio ponto, pontinho, uma coisa assim. Mas você sabe que tudo vale, né? Para facilitar a nota, né? Aí, então, eu à noite tive a ideia de ver essas questões e vi que estavam 3 páginas arrancadas. Então, isso foi uma coisa que me magoou muito, porque a pessoa numa pressão muito grande, né, ainda passar por uma coisa dessa, aí me lembrei de você por isso, porque depois de uns dias, quando terminou a prova, sim, aí teve a prova no outro dia, essa chinesa passou na minha frente, eu estava tão chateada que eu disse, por que você fez isso? Why did you do that? Eu disse, fiquei danada de raiva com ela, aí ela chegou e disse, I don't know what you're talking about, não sei do que você está falando, negou, né, na hora. Aí eu só sei que quando foi na volta da prova, né, eu fiquei conversando com um americano, né, da minha classe, aí contei a história, né, que ela tinha tirado as páginas, aí ela foi, tá bom. Uns dias depois, uma outra chinesa pediu a essa americana emprestado um material. Não me lembro se era um livro, o que era. Aí ela respondeu, a americana, não vou emprestar, porque a Eveline emprestou e uma chinesa tomou 3 páginas dela. Coitada. Então, eles realmente são muito, assim, eles consideram como uma pessoa, ela disse assim, uma irmã minha, como se fosse irmã, sabe? Então, eles valorizam realmente, até ser chinês, né, que era chinesa também. Pois A é. noção de comunidade, né? É, Uma noção exatamente, é muito bem forte. forte, muito forte. Interessante que poderiam as duas até nem se conhecer, mas uma provavelmente Eu ficou acho muito que sim. envergonhada. Deve ter ficado muito Pode envergonhada ter pela sido. atitude da Da outra, né? compatriota, né? Mesmo se não conhecesse, né? Talvez. Porque existe muito essa questão de comunidade na China. Muito. A noção de pertencimento àquela comunidade, então era uma noção É de vergonha verdade. muito grande. E de competição muito grande também. De Eles são competição. bem competitivos. Se a mesma coisa fosse entre 2 americanos, o americano ia dizer, o que é que aquele cara tem a ver comigo? Eu nem conheço ele, não sei nem quem é. Pode ser americano, é irrelevante para mim. Eles lidam muito mais com a questão individual. Você é brasileiro, tem uma série de coisas em comum comigo, então eu tenho muito mais a ver com você do que com aquele americano que eu não tenho nada a ver com ele. O fato dele ser americano é irrelevante. Bem, eu estou monopolizando, eu peço perdão aos alunos e à professora Eveline. E aí queria que os alunos fizessem perguntas, né? Afinal, a professora Eveline aceitou esse convite para conversar com vocês. E vocês devem fazer perguntas e interagir. Eu já explorei a professora Eveline demais, quase o tempo inteiro. Geralmente, professora Eveline, a gente usa assim, de 40 minutos a 1 hora. Mas aí fica à sua disposição. E aí eu peço que os alunos, então, se prontifiquem. Certo. Eu só vou falar mais alguma coisa que você mencionou, que eu achei muito interessante, sobre marketing, né? Que a sua prima, a sua sobrinha, né? Eu acho super interessante Minha também prima. marketing. Sua prima, né? Pois é, eu também acho super curioso e tem muita conexão com a economia comportamental. Inclusive, tem um experimento que foi feito, tem várias dessas heurísticas, né, que veio essa palavra, são esses atalhos mentais. A ideia, por exemplo, se você tem muitas opções, foi tudo baseado em experimento feito com o pessoal de marketing.
Um deles é, por exemplo, eles pegaram num supermercado e botaram várias amostras de geleia. E no outro local, no mesmo supermercado, poucas amostras de geleia. Eles perceberam que onde tinham poucas amostras, as pessoas compravam muito mais do que onde tinha a opção maior de variedade de amostra de tudo que é sabor. As pessoas têm uma dificuldade quando é muito grande, assim, para escolher. Né? Isso foi feito teste com várias pessoas, né? E também com relação ao nudge, que é essa ideia, né, do Thaler, que está sendo muito usada no mundo todo, desde Barack Obama, vários países têm setores que estudam só nudge, porque tem área para isso, viu? Realmente, viu, Marcelo? É uma coisa bem bacana. Agora você tem que ser inteligente e saber como estrategicamente o que é que você quer que os cidadãos façam. E sempre conectar com alguma coisa relacionada à perda, porque é a maneira de você fazer as pessoas mais do que você dar um incentive, um incentivo. O incentivo maior pode ser você não perder. Né? Então, um experimento que eles fizeram com marketing, que eu acho bem curioso, né, de nudge. Por quê? Porque foi barato e fizeram o que queriam. Tem umas sopas Campbell que são muito usadas nos Estados Unidos, foi feito com essa sopa mesmo, o experimento, mas podia ser qualquer coisa, né? E tinha lá para vender no supermercado e eles não mudaram nada, deixaram do jeito que estava, à disposição das latas, porque marketing eu sei que tem umas coisas relacionadas até à disposição, né? O que está mais à vista, não sei o que, o pessoal que estuda marketing sabe disso. Mas as latas de sopa Campbell estavam no mesmo local, eles não mudaram nada. Mas eles botaram uma plaquinha dizendo assim, o preço da sopa era 77 cents, né? Centavo de dólar. Continuou esse mesmo preço, mas eles botaram a plaquinha dizendo assim, máximo de 4 latas por pessoa. O fato de eles botarem essa plaquinha fez com que as pessoas comprassem muito mais as sopas. Porque passou uma ideia, é como se fosse quase uma trapaça mesmo, é assim, passou a ideia assim, ou que a sopa estava muito barata, por isso, no máximo, você só podia comprar 4, ou então que ia acabar a sopa. Eu só sei que o efeito foi esse, né? O efeito foi esse. Então, o resultado, né, prático. Então, eu acho bem interessante, né? Uma ideia de que o que importa é o resultado. O NUD tem uma ligação muito relacionada com isso. Talvez a gente possa fazer até um paralelo assim com o teorema de Coase. É como se as pessoas, né, os governos, tivessem assim negociando, fazendo um acordo com as pessoas, os cidadãos, vamos supor, se for empresa pública. E o que importa no final é as pessoas fazerem o que você quer. Agora, quem vai fazer isso ou aquilo não interessa muito, mas no final o resultado interessa, né? Nesse sentido, sabe? E não é uma negociação de fato, né? Mas você negocia quando você induz a pessoa a fazer alguma coisa. Já que a pessoa tem a liberdade de não fazer, né? Que é uma característica do lanche. Né? Existem, então, desafios do Muitos, NUD num futuro próximo, né? Porque tem Muito, agora, é. muito na Califórnia, na Itália, nos últimos anos, está se tendo muita campanhas de pessoas comuns anti-vacina, né? E agora, com a possibilidade de uma vacina contra a Covid, existe uma expectativa da imprensa desse país, como é que as pessoas vão reagir a isso? Será que as pessoas É, vão evitar se vacinar? Ou será que o NUD pode ajudar os governos a dar uma cutucadinha para as pessoas irem se vacinar? Né? é, Uma das formas seria que, em alguns países, as próprias pessoas têm que pagar pela vacina. Né? Se o governo pagar pela vacina, talvez seja uma cutucadinha, né? Uma ajuda. é, Mas também tem que ter outras é. perspectivas, né? Tem que ter outras perspectivas, né? Porque isso é até histórico aqui, né? É, de que quando foi inventada a vacina da varíola, né? A história conta, né? Que houve uma verdadeira guerra, que as pessoas eram amarradas. O Oswaldo Cruz, né? Fez esse trabalho. E tem algumas, né? Tem essas ideias, mas o NUD pode ser uma coisa bem interessante, uma estratégia que pode ser pensada e bem sutil, para que as pessoas não pensem, né? Que estão fazendo, que o governo está querendo, tá com essa estratégia para elas. Simplesmente fazer essa estratégia. Há uns anos atrás, esse negócio de andar com cinto de segurança era uma coisa impensável, ninguém andava.
né? Agora é incomum a pessoa andar sem o cinto de segurança, e porque principalmente implica numa perda, né? Que é uma multa bem pesada. Não é Pois é. exatamente um nudge, né? Porque as pessoas não estão escolhendo voluntariamente, não Não, estão é sentindo esses verdade. Isso não voluntariamente. seria um nudge, Como de também a fato questão não é. das máscaras agora, né? É porque, na verdade, a pessoa não podia dizer eu não quero usar, né? Não tinha essa opção. Tem razão. Agora, as máscaras também não, porque você não pode. Agora, aquele negócio que botam os espaços no chão, eu acho que a gente poderia pensar, porque você fica naqueles espaços, ali é uma sugestão que você deve ficar naquele local onde está a bolinha redonda, né? Mas se Distanciamento, você é não manter quiser mesmo, distanciamento. se você não quiser mesmo, é só você avançar, né? Ninguém vai também lhe multar por isso, né? Aí poderia ser. É uma coisa. O nudge é uma coisa sempre assim, bem sutil. Não é assim assintoso, não. É bem sutil. É por isso que precisa de pensar assim, estrategicamente mesmo. Porque não é muito fácil. Olha, até eu me confundi. Realmente, essa questão do cinto de segurança foi efetivo por causa da aversão à perda, mas ninguém pode chamar de nudge, né? Realmente não tem nada a ver. Realmente, aversão à perda é uma coisa e nudge é outra, né? Nudge é essa ideia de que você tem como fazer as pessoas fazerem o que você quer, custa barato, mas você preserva a liberdade. E a aversão à perda é uma heurística, a mais importante, que diz que as pessoas fazem tudo para evitar perda, né? Eventualmente você pode juntar os dois. Mas para ser um nudge, você tinha que aliar essas duas coisas, ser barato e você ter a liberdade de não fazer. Né? Maravilha. Muito obrigado, professora Eveline. Aqueles que não estavam matriculados em Micro 2 acabaram de assistir uma aula de economia comportamental e teoria do prospecto. Muito obrigado. E É. eu deixo aberto as perguntas, porque nós já estamos nos aproximando do nosso horário final para as considerações finais da professora Eveline. Quem quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone e fazer perguntas, ou pelo chat. Eu queria E só falar aí, mais. Eu queria falar pode, alguma pode, coisa. pode continuar, É, professora Eveline, fica à vontade. Primeiro é que eu queria dizer para vocês que o grupo de estudos e pesquisas, que leva o nome de Prospecto, certo? É um grupo de estudos e pesquisas em economia comportamental. Comportamental é um grupo aberto, certo? Esse grupo, na própria concepção dele, ele iniciou em 2017, né, quando o Thaler ganhou o prêmio Nobel. A ideia é que envolva alunos de outras universidades e qualquer outra pessoa. Tem pessoas da psicologia que estão participando. Atualmente, os encontros estão sendo virtuais. Hoje, às 18 horas, vai ter um com uma professora de fora, da Universidade Federal de Viçosa. E para você entrar é pelo Instagram, Prospecto FC. Esse o Instagram, certo? Quem quiser, isso para você participar. Quando você participa, a bolsista atual do programa, que é a Lívia, ela anota os nomes e depois de um certo número de vezes que você participa, você tem direito a um certificado, certo? Isso conta como atividade complementar. Além disso, esse programa, porque é o programa Prospecto, ele engloba 3 projetos, certo? O programa é uma coisa assim como se fosse um guarda-chuva, mas ele engloba 3 projetos. Um que é coordenado por mim, que é o de psicologia do consumidor. A gente estuda esses trabalhos relacionados a como as pessoas gastam, como as pessoas compram, tipo aqueles exemplos que eu dei no começo de sapato, né, que ninguém vê tudo, mas chega um momento que você escolhe. A gente estuda o, o consumo, como as pessoas consomem, certo? O outro projeto, que é coordenado pelo professor Paulo Neto, é Psicologia da Pobreza. Porque é uma coisa interessante, eu mostrei naquele gráfico do Thaler, que mostra a versão à perda, vocês veem que a profundidade da perda, o sentimento é muito mais profundo do que o sentimento do ganho, né? Vocês viram que era até diferente. E quando uma pessoa está na perda, ela, em vez de sair, ela permanece. Quando a pessoa está no ganho, é que é fácil a pessoa sair. Quando está na perda, ela permanece com a esperança de reverter a perda. Por causa dessas nuances, tem uma série de autores, está tendo várias ramificações da economia comportamental. Uma delas é essa, psicologia do consumidor.
A outra é psicologia da pobreza, ou comportamento da pobreza, que é como é que pessoas de baixa renda se comportam. É o professor Paulo Neto, que é o coordenador. E o terceiro projeto é coordenado pelo professor Gildemir, da Finanças, certo? Que é Educação Financeira. Então, ele faz um trabalho, né, e tem já um projeto que ele já tinha e entrou no nosso programa com esse projeto, né, de educação financeira, das pessoas entenderem como é que gasta, a ideia de que as pessoas desde o início têm que saber como gastar, o orçamento, essas coisas, né. É na ideia de auxiliar no comportamento com relação aos gastos, aos dispêndios, né, as despesas, o investimento da pessoa, considerando o orçamento, certo? Então, são esses três. E quem quiser participar, por exemplo, você pode falar com um desses três professores se teve algum desses projetos que você se interessou, porque esses projetos, cada um deles, as pessoas fazem trabalhos, ou faz pesquisa, ou divulga em algum lugar. Por exemplo, no caso do professor Judemir, é em escolas. No meu caso, é um trabalho, por exemplo, a gente faz pesquisas na época do Covid, não sei se vocês responderam um questionário sobre como as pessoas agem com relação ao preço do álcool em gel, não sei o quê, que é para a gente fazer uma pesquisa que possa ajudar a entender como as pessoas se comportam numa situação dessa. Certo? Do Paulo Neto também, ele está fazendo uma pesquisa sobre isso. Então, então, no todo, é esse programa, né, grande, que é o Prospecto, e quem tiver interesse pode, por exemplo, dizer para o professor que quer fazer parte da pesquisa, propor uma pesquisa. Às vezes você quer fazer um TCC nessa área, que tal você fazer um trabalho que é o seu TCC e ao mesmo tempo você pode publicar, de repente você não precisa nem defender TCC, você faz um trabalho, né? Então, se vocês quiserem, e outra coisa, quem quiser depois, cada ano a gente faz um relatório, cada professor faz o seu e eu faço do meu projeto e esse programa. A gente pode colocar o nome de vocês como voluntário. Aí fica oficialmente como colaborador do programa, certo? É só você ter alguns momentos que você ajude ou fazendo uma live sobre um tema, convidando uma pessoa ou ajudando num projeto desse. É assim que você se engaja, certo? Então é isso. E vocês são todos muito bem-vindos, certo? A gente quer mesmo a participação de várias pessoas, né? E quem quiser gostar, né, pode olhar também meu canal. Eu agora tenho um canal. Eu acho que todo mundo tem agora, né, Marcelo? Esse negócio de YouTube, Evelyn de Carvalho. Então, aí eu também queria saber se isso que você está gravando, se eu posso botar no meu canal de repente, né? Sim, sim, sim. Vai ficar disponível ótimo. para os alunos via PET, mas a gente pode também passar para você então disponibilizar tá no seu canal. Fique à vontade, professora. Tá certo. Pois olha, pois para mim é uma satisfação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ser que eu não tenha falado. Eu tenho dado algumas entrevistas assim, tem um até que tem no meu canal. Quem gosta da área financeira, essa foi só coisa de economia comportamental. Na verdade, foi só de finanças comportamentais. Aí tem algumas heurísticas, né, que são voltadas para finanças. E essa entrevista que eu fiz com o Marcelo Ramalho, não sei se vocês conhecem, ele é dessa parte de investimento, de finanças, né? O pessoal dessa área tem gostado muito dessa parte, né, de economia comportamental para finanças. Aí eu me dediquei mais a essa parte de como você investir, como é que você deve agir, né, a tentativa de você ser mais racional nas escolhas dos investimentos. Quem gostar dessa área pode ver lá no YouTube, que tem falando sobre isso, certo? Foi a última, é o último que tem, né? E tem alguns das aulas que eu dei, quem gosta de teoria do jogo, tem um que eu começo cantando, né, que tem não sei quantas visualizações, porque nesse dia, para dar um show para a pandemia, eu resolvi logo cantar Mind Games do John Lennon para combinar com a teoria dos jogos. Pois Maravilha. Talentos ocultos da professora Eveline. O pessoal riu demais. Esse eu achei legal. E eu gostei também da recepção, né?
Esse Deoclésio aí que ficou rindo, eu não sei se ele viu, porque o pessoal, eu soube que fez um bocado de comentário, viu? Porque ninguém esperava, né? Pois é, a gente tem que surpreender, né, não, Marcelo? Com certeza. Muito obrigado, professora Eveline. Obrigado a todos que estiveram fazendo parte dessa conversa com a professora Eveline. Eu fiquei muito feliz quando a professora Eveline aceitou esse nosso convite, mas fiquei mais feliz ainda com essa aula de economia comportamental e teoria do prospecto, que era algo que particularmente eu não conhecia, e É, eu imagino que a maioria dos alunos, pelo menos aqueles que não fizeram ainda Micro 2 com a professora Eveline, talvez não conheçam ainda. Então, professora Eveline, muito obrigado. eu É um agradeço. projeto que o PET tem, que sempre conversa com os professores, e a gente estava sentindo a falta da sua presença. Muito obrigado por ter vindo e suas palavras finais. Muito obrigado. Ah, sim, exato, Deoclésio. Você me presenteou com a tese de Honeste. Muito obrigada, eu me recordo. Guardo com muito carinho, viu? Muito bacana. Olha, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Marcelo, muito obrigada. Gostei demais. Eu devia ter feito isso até antes, né? Mas realmente, eu tenho a impressão que naquele tempo eu estava com Covid, viu? Porque eu Ah, tive. sim. Eu Mas acho que eu estava agora meio assim, agora não. Agora eu estou está melhor. saudável, isso é o que mais importa. É, exato. Maravilha. Então, eu agradeço muito a vocês, né, aos que assistiram até aqui, né, tem várias pessoas participando, parabenizar você por essa iniciativa desse projeto do PET bem bacana, viu, que abre, porque talvez vários alunos nem soubessem que tem a possibilidade, por exemplo, de você fazer um TCC, aí você já vai falar comigo, não é como tem aluno que diz, professor, eu não sei sobre o que eu escrevo, não, você diz, eu sei sobre o que eu quero escrever, eu quero escrever sobre a aversão à perda, sobre, né, eu quero fazer uma análise. É muito melhor você já pegando assim uma coisa, aí de repente você faz um trabalho, é publicado, se você tem pretensão de ser docente, a chance de você entrar no mestrado, tudo facilita, né, Marcelo, para o currículo da pessoa. Então, é uma coisa assim que está aberto, viu, o projeto da gente, o programa e os projetos. Se for em teoria do consumidor, é comigo. Agora, se for comigo ou com a Lívia, né, que é a nossa bolsista. E se for com os outros, aí você fala com o Paulo Neto, se for da pobreza, ou se for de educação e finanças, você fala com o professor Gildemir, tá certo? E se for no total, né, do próprio programa, pode falar comigo também, que a gente tem um maior interesse, assim, é uma área que é relativamente nova, né, tem ainda uma margem muito grande de se escrever sobre isso, certo? Porque tem alguns alunos que já fiz e têm feito já monografia, mas ainda não são tantos, não. Mas, em geral, o que eles fazem é pegar uma heurística dessa, por exemplo, teve uma aluna, a Ohana, que está fazendo até mestrado em Santo Inês, não sei se você se lembra dela, ela fez provando a heurística, aquele efeito ancoragem. Aquele efeito ancoragem, né, que a pessoa faz uma conexão de coisa que não tem nada a ver uma com a outra, mas ela provou isso com uns questionários com os alunos. Então, você pode pegar uma dessas coisas e, como se fosse comprovar para nós, já que todos os experimentos são feitos lá nos Estados Unidos, e como o Marcelo bem falou, a gente tem uma cultura diferente. Pode até ser que, eventualmente, alguma coisa que foi comprovada lá não seja aqui, e não significa, então, que é verdadeiro, né? Porque depende da cultura. Eu acho que ainda tem muita coisa para se pensar nisso. Na verdade, viu, Marcelo, o que eu penso é o seguinte: algumas pessoas, assim, começaram a tentar dizer, e eu acho que nesse ponto o Daniel, o Thaler, ele tem toda a razão. Ele fala no livro dele, né, o Misbehaving, que é um livro dele bem famoso, ele começa dizendo, citando uma frase do Pareto, e de 1906, que ele diz que vai chegar um dia em que a economia será muito guiada pela psicologia. É como se ele já fosse um visionário, né, dizer isso, certo? Realmente, e o Thaler, quando ele começa a dizer isso também, em qualquer entrevista, ele diz logo, olha, o que esses dois que ganharam o prêmio Nobel antes de mim fizeram foi simplesmente as ideias de Herbert Simon, né, da racionalidade limitada, né? Eu vejo, assim, que tem muitas coisas que a gente faz, por exemplo,
ceteris paribus, os químicos fazem em condições normais de temperatura e pressão. Não é querendo dizer, ninguém nunca pode dizer que a racionalidade que a gente utiliza, né, mais é preferível a menos, aqueles axiomas são errados, não pode dizer isso. Na verdade, ali é tentar fazer uma modelagem que seja mais factível para se fazer um modelo, porque senão fica, não é que seja ideal, é como um mercado de concorrência perfeita. A gente faz análises, por exemplo, de perdas e ganhos, né, com excedente consumidor do produtor, porque é mais fácil com aquele tipo de mercado. Mas você pode fazer um outro tipo, só que você tem que introduzir. Não quer dizer que está errado, quer dizer que dá uma ideia do que pode acontecer, quem vai ganhar, quem vai perder. Simplesmente você abstrai em modelos mesmo que você faz no equilíbrio geral, é muito comum dizerem que, considerado, por exemplo, quando é entre países, que um país tem pleno emprego. E, na verdade, a gente sabe que isso não é verdade para a maioria dos países. É só uma redução para tentar tornar factível a prova ou a modelagem, certo? Não significa que está errado. Agora, se puder incorporar coisas mais reais que acontecem na prática, ótimo. Mas jamais se pode dizer que inviabiliza, de jeito nenhum. Só pode colaborar, né, nesse sentido na tentativa e nesse sentido, falta muito ainda para se aprender, né? Ah, sim, com certeza. Nossa ciência é uma ciência em constante mutação, constantemente se Exatamente. aprimorando, e essa área da economia comportamental é uma área realmente que deu um salto na microeconomia e aprimorou muito uma série de noções da microeconomia. Fantástico mesmo. É. Muito obrigado, professor Eveline. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Ninguém quer fazer uma pergunta? Estou vendo que precisamos convidar a professora Eveline em uma outra oportunidade para ela falar mais sobre esse tema e as pessoas fazerem perguntas. Não Porque estão todo trazendo mundo está pergunta, não. muito comportado, Muito muito comportado. receio, com muita. Podem fazer perguntas pelo chat também, não precisa abrir o Pode. microfone, não. Que a gente É. lê e E fala. também, às vezes, tem alunos, né, pode fazer perguntas pelo chat. Tem algumas perguntas aqui no chat, né? Às vezes, tem uns alunos que tem uns alunos que às vezes querem saber como foi, quando eu não sei com você, acontece muito, saber como foi que eu fiz para fazer o doutorado fora, né? Também se quiserem perguntar sobre isso, eu tenho o maior prazer, ou agora ou em outra oportunidade, certo? Ah, sim. Eu quero é que vocês fiquem bem e que se desenvolvam na área que vocês escolheram, porque essa nossa área é muito bonita, ela amplia vários passos, dizem que a mente da gente, a gente pode ampliar em estágios, né? Eu acho que a economia amplia vários estágios, a gente estudando a economia verdadeiramente, a mente da gente fica ampliada em vários estágios, de forma que você até na sua vida, na sua própria vida, você é uma pessoa que vai acertar mais, com certeza, né? A Cíntia fez uma pergunta. A Há Cíntia obras, perguntou. né, que abrangem o tema. Olha, a obra mais famosa é desse cara aqui, Rápido e Devagar. Estão vendo? Do Daniel Kahneman. Sim, sim, sim. Dá para ver. Esse aqui é o mais conhecido, certo? Esse aqui ele fala numa linguagem assim bem romanceada e tudo, mas eles, na verdade, esse livro aqui, ele é o mais famoso do Kahneman, né? Ele já fez sozinho, mas a gente sabe que o produto disso aqui é dele com o Tavesse, que é porque o Tavesse faleceu. O outro, muito famoso, é esse aqui, que é o Misbehaving, né? Misbehaving é o livro do Richard Thaler, né, que é economista, ganhou o prêmio Nobel em 2017, e ele é assim muito bom mesmo, certo? A gente lê, certo? Com essa frase aqui que eu falei, que ele diz do Pareto, né, de 1906, o alicerce da economia política em geral de toda a ciência social é evidentemente a psicologia. Pode chegar o dia em que seremos capazes de deduzir as leis da ciência social a partir dos princípios da psicologia. Em 1906 ele escreveu isso. Pois é, esse aqui é o Thaler. Aí tem outro que é muito bom, vixe, é do, Dan Ariely. Esse Dan Ariely é como se fosse quase assim um popstar, sabe?
quando vocês estiverem em casa, assim, peguem esse fonezinho de ouvido e tentem ver algumas das palestras dele. Você bota Dan Ariely, porque ele é muito interessante, sabe? As coisas que ele propõe, a maneira que ele fala, é bem bacana. E o livro dele mais famoso que eu tinha aqui, mas não está aqui, é o Previsivelmente Irracional. E tem outro livro muito bom, que é o Nudge, que é do Cass Sustein e o Richard Thaler, certo? Ele fez uma coautoria com o Cass Sustein e é muito bom também, que é o que dá essa ideia de nudge. Porque nudge é uma coisa que vai dar muita chance de emprego, assim, de proposta, assim, de como consultoria para prefeituras, para governos, porque tem que pensar o que é que querem que seja feito e fazer propostas, né? Então, a tendência é isso sempre a cada vez mais. E esse livro, Nudge, é assim o principal, para dizer como é que você deve bolar. E você pode pensar em situações que se adaptem àquela realidade, né? Que você queira usar. Perfeito. Esses Muito são os obrigado, melhores. professora Eveline. Olha, Obrigado um pela prazer, viu? sua participação, por ter aceitado o nosso convite, participar desse projeto. E alguns professores que vieram conversar com a gente já estão marcados para uma próxima. Espero poder contar com a senhora na próxima vez também, para conversar com a gente, ou de uma continuação desse projeto Prospecto, ou de outras experiências suas como coordenadora do curso de Economia, o Ah, seu sim. trabalho no Ah, e é IPES ou uma no coisa. BNB, que são Olha, nós estamos muitos preparando, no BNB, no IPS, né? Essa IPES e questão foi BNB. bem bacana. No IPS é uma escola fora de série, né? O Ricardo sabe ir lá, tem uma turma muito boa e realmente a gente lá pratica economia de fato. É assim do tipo como um dia que eu estava lá, que o governador ligou para mim, Severino, eu tenho recurso para fixar, para implantar 30 creches. Me diga quais são os municípios. Alocação de recursos escassos. Economia. Como é que você faz isso? Tem uma nota técnica dizendo como foi que foi a proposta da gente. Tem a listagem dos municípios. Isso é um problema típico, né, de alocação de recursos. Você tem que escolher as variáveis, ver quais são as que você considera relevante, aí você faz um ranking dos municípios, né. Tem uma nota técnica do IPES, que leva o nome de é alguma coisa relacionada, não tem a palavra creche, não, mas é sobre, mas vocês veem, mas foi em 2010, esse artigo. Na verdade, é uma nota técnica, não é um artigo. Mostra como foi que foi realizado, como é que foi feito, né? Essa proposta. Então, lá tem várias coisas assim, de você realmente atuar como economista, bem bacana. E também no BNB, né, também. Agora, uma coisa que eu queria realmente, e me interessa, é que nós fizemos uma pesquisa agora, na coordenação, né, eu e o Glauber, e tem 2 alunos trabalhando nessa pesquisa, um monitor do Glauber e outro meu, né, e eles estão fazendo a análise descritiva dos dados dessa pesquisa com ex-alunos de egressos, porque a gente tinha muita vontade de saber como eles estão e onde eles estão, o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo o que querem. Aí é super bacana, porque é uma coisa que realmente eu quero divulgar para vocês verem como é bacana o nosso curso, como dá oportunidade, como tem muita gente que se deu bem, que está se dando bem, certo? Com a economia. Então, eu acho que é uma coisa bacana, que é importante saberem, porque me parece, pelo que eu já andei sentindo, que às vezes os alunos não têm ideia de onde vão trabalhar. Na verdade, é melhor você fazer essa escolha mental e perseguir isso, porque você perseguindo, a chance de você conseguir é grande. Né? Ah, sim, com certeza. Maravilha. Pois é, professora. Será chamada certamente para falar sobre muitos temas e muitas questões, Essa daí, quando estiver mas pronta, eu te dou um toque, porque eu ótimo. até queria que as pessoas soubessem mesmo. É porque a gente pegou todos os dados, tinha aluno em todo lugar. Foi até difícil a gente descobrir que alguns foram, foi bem difícil, assim, achar. Mas foi um questionário e eles responderam e a gente está trabalhando nisso.
Eu acho que vai ser muito útil para a gente entender, né, como é que vai, que pode fazer com que os alunos tenham mais motivação e até dar ideia de em que locais eles podem trabalhar, porque tem gente em várias áreas, né, usando a economia. Muito bem, Sim, pois muito obrigada, viu, com certeza. Muito Marcelo? obrigado. Um Eu que grande abraço, agradeço. um beijo aí, viu, na Sandra, acho que ela passou por aí, nos meninos que eu vi aí, um atrás de você, uma horinha, e É um beijo nos verdade. meus alunos que eu estou vendo aqui, um grande abraço em todos, tá? Tudo de bom. E muito obrigada a você, Marcelo. Muito Você é obrigado, muito show. professora Eveline. Muito obrigado a todos do PET que propiciaram essa vinda da professora Eveline para conversar com a gente e Obrigada, Liana. muito provavelmente um compromisso de daqui a pouco nos encontrarmos de novo e Tá conversarmos bom, de novo. Muito obrigado, tá professora. ótimo. Tudo de bom. Muito obrigado a Ah, todos que estiveram aqui conosco. obrigado, Um pessoal. Tudo abraço a de bom. todos. Tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.